6 anos de Brumadinho. A gente é sempre atropelado pelo noticiário. É impossível falar de tudo. Mas alguns ouvintes, heroicamente, ajudam a gente a não esquecer de coisas. Não pode, cara. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou jornalista há 20 anos, cobrindo pautas socioambientais, e venho aqui falar com vocês porque no último dia 25 de janeiro, o Brasil recordou os 6 anos, do crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, Foi nessa data, em 2019, que o pequeno município mineiro próximo a Belo Horizonte viu 272 vidas serem levadas embora, enxurrada de lama abaixo, após o rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, controlada pela Vale. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro derramado sobre 400 quilômetros da calha do rio Paraupeba até chegar à represa de Três Marias. É difícil dar conta do que aconteceu. A barragem estourou, mas não era uma barragem de água, era uma barragem de minério. Um minério que, por onde passou, ele simplesmente aniquilou por onde ele passou. Destruiu tudo. Imagina uma avalanche desse tamanho cair sobre a cabeça deles. Porque eles morreram triturados. Milhares de segmentos, foram achados. Então, pouquíssimos corpos foram achados inteiros. Pouquíssimos corpos. Essa aí falando foi a Helena Taliberti, uma paulistana que perdeu a filha, o filho e a nora grávida do neto dela. Os impactos ambientais e sociais são incalculáveis e desde então, conforme denúncias das vítimas, reina a impunidade e o descaso dos poderes públicos para com os atingidos, Lembrando que 4 anos antes teve o crime ambiental de Mariana, tocado por 3 mineradoras, a Samarco, a BHP Billiton e também a Vale, e que mesmo com isso, nada foi feito para ser evitado. E volta com o relato da Helena. Uma tragédia que poderia ter sido evitada, porque Mariana, quando aconteceu Mariana foi um aviso, foi a sirene de Brumadinho que ninguém ouviu Mariana. Aconteceu, pegou 3 estados, porque agora está se descobrindo que os peixes em abrolhos na Bahia estão contaminados com os rejeitos de minério de ferro do Rio Doce, que foram despejados no mar. Então você veja, é um luto pelo Brasil mesmo, é um luto pelo meio ambiente do Brasil, pelos nossos rios, pelas nossas águas, sabe? Os processos criminais estão hoje na Justiça Federal e com uma demora ensurdecedora estão prestes a concluir a etapa que prevê as respostas dos réus em relação às acusações, O problema é que tudo indica que deve acabar em pizza, Porque em março do ano passado, quando o maior crime socioambiental da história do Brasil acabava de completar 5 anos, o TRF-6 concedia um habeas corpus para Fábio Schwartzman, o ex-presidente da Vale naquela época, retirando seu nome da lista de réus do processo no momento em que a Avabrum, a associação dos familiares dos atingidos, pressionava pelo desfecho dos processos criminais. Antes da decisão, ele respondia por homicídio qualificado e por uma série de crimes ambientais relativos ao episódio, mas o tribunal seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e não viu indícios de autoria dos crimes por parte do Executivo, certo? E assim, para rememorar, esses 6 anos de Brumadinho, foram feitos alguns atos no último final de semana, Na sexta-feira, dia 24, a Avabrum, junto com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, fizeram um ato, em Belo Horizonte. No domingo, a data propriamente dita, foi feita outra manifestação em Brumadinho, aliás, no sábado, e no domingo, em São Paulo, foi feito um terceiro ato em que se tocou a sirene, a sirene da mina, de forma simbólica, no horário em que houve, a queda da barragem, porque no dia que isso aconteceu, a tal sirene não foi tocada, o que potencializou aí o número de vítimas fatais, principalmente. E olha o que foi destruído. Olá, eu sou Eliana Marques Barros, moradora de Cachoeira do Choro, Corvelo, área rural de Corvelo. Sou pescadora e faço parte da Comissão de Atingidos Cachoeira do Choro, Encontro das Almas. Antes do crime da Vale, em Brumadinho, no Córrego do Feijão, a nossa comunidade nem sonhava que existia mineração. Nós nem sonhávamos que iam ser atingidos pela mineração. Não entendíamos nada da mineração, não sei o que via na televisão, pelo acontecido em Mariana.
E a vida comunidade era bem aquibolada, né? Era muito boa. A gente vivia da pesca, a gente vivia da produção dos quintais produtivos. Nós tínhamos criadores de gado, que faz queijo, doce, né? Doces de copotas. Então era uma comunidade, ninguém precisava sair da comunidade para vender nada, porque nós tínhamos um turismo abundante, muito. Era tanto turismo, vinha muitos ônibus, muito carro pequeno, e era uma área de campo muito vasta. E quando esses turistas iam embora, eles passavam de casa em casa na comunidade, tudo que tinha para ser comprado, para ser levado, eles levavam. Então a gente não precisava sair da comunidade para nada. Nessa época nós não tínhamos políticas públicas dentro de Cachoeira do Choro, mas nós não sentíamos falta das políticas públicas. Porque todo mundo vivia muito bem, né? Tinha condições de sair de dentro da comunidade, de pagar um médico particular, de fazer um exame. Então a gente não sentia, a gente era dono de toda aquela natureza exuberante que tinha, de todos aqueles lugares lindos, né? A gente mesmo servia de guia para as pessoas dentro da comunidade, que a gente tem lá o Poço Azul, a gente tem o Porto do Tamanduá e o Rio Paraupeba, né? Que cada pedacinho do rio, ele tem uma identidade própria. Cada cantinho do rio ali, que a gente que vive lá dentro conhece cada pedacinho. A gente fala pelo nome, né? Lá nas pedras, nos fornos, nas cobras, na cachoeira. Então, o rio, ele tem múltipla identidade dentro de um só. E quando veio o rompimento, veio também a primeira questão que veio foi da água potável, porque nós temos Copasa, um poço da Copasa artesiana, mas ele fica na beira do rio. E nós nunca conseguimos lidar com isso, porque em março nós começamos a receber uma água muito suja, fétida, né? E o medo tomou conta da população, todo mundo tinha medo, não sabia ainda com o que nós estávamos lidando, qual eram os riscos, lidando a nossa saúde, a saúde da nossa comunidade. Logo a seguir, a comunidade foi proibida de usar a água do rio. Existe uma placa que proibiu, não pode pescar, não pode tomar banho, nadar, não pode dar para os animais tomar e nem mesmo molhar mais as plantas. Então os quintais começaram a morrer, as sementes, que são sementes crioula, que a grande maioria da comunidade tinha o hábito de plantar, também começou a se perder, porque não teve mais como reproduzir. A Vale negou a água, né? E para algumas que ela deu a água, logo depois ela cortou esse direito também, né? E para alguns ela dava água para beber, para outros ela dava água para animais e para plantação. E aí ela negou, né? A Vale entra dentro do território, fazendo uma grande divisão. Nosso cenário foi um cenário de guerra. E aí, no decorrer do tempo, a gente começou a ver um empobrecimento, né? Ficou muito grande dentro da comunidade. As pessoas que tinham suas criações, essas criações começaram a morrer. As vacas começaram a entrar no cio fora de tempo, a perder as crias, os cavalos da mesma forma. As pessoas ficaram sem trabalho. E aí veio a pandemia, né? O turismo feminino. E se depender da justiça brasileira, no máximo vai ter uma grande conciliação. E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Vai ser um episódio solitário essa semana, hein? Tenha sua calma, a gente tá tendo a nossa pra fazer mais um Medo e Delírio Gringo, que já tá sendo produzido. Now that we're a part of a Nigerian prince, damn surprise, surprise, it is.